Olá, hoje eu vim falar sobre concubinato, que é uma forma de relacionamento que pode gerar dúvidas e conflitos na esfera jurídica. E o que é concubinato, como se diferencia da união estável e quais são os direitos e deveres dos concubinos? Essas são algumas das questões que vamos abordar a seguir. O concubinato, então, é uma relação não eventual entre um homem e uma mulher impedidos de casar, conforme prevê o artigo 1727 do Código Civil. Os impedimentos para o casamento, eles estão listados no artigo 1521 do mesmo código e são os seguintes: os ascendentes e descendentes, os tios e sobrinhos, os irmãos, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente com o condenado pelo homicídio do consorte. Assim, toda pessoa que mantém um relacionamento com alguém que se enquadra em uma dessas situações está em concubinato. Um exemplo clássico é o da pessoa casada, que mantém um relacionamento extraconjugal com outra pessoa. O concubinato, ele não se confunde com a união estável, que é reconhecida como uma entidade familiar pela Constituição Federal e pelo Código Civil de 2002. A união estável, ela é a convivência pública contínua e duradoura entre duas pessoas, com o objetivo, então, de constituir família, independente de formalidades legais. A união estável, ela pode ser convertida em casamento e confere aos companheiros direitos e deveres semelhantes aos dos cônjuges, como comunhão parcial de bens, pensão alimentícia, herança, guarda dos filhos. O concubinato, por sua vez, não tem o mesmo status de família que a união estável e não gera os mesmos efeitos jurídicos. O concubinato é considerado uma situação ilegítima que fere os princípios da monogamia e da fidelidade conjugal. Porém, vamos fazer uma ressalva aqui, né? Que hoje a união estável, ela trouxe um novo viés para essa leitura, né? Bom, mas o concubino e a concubina não têm direito à partilha de bens, né? E nem a pensão alimentícia, herança ou guarda dos filhos do parceiro impedido de casar. No entanto, não significa que ele seja totalmente desprotegido pelo direito, né? Em alguns casos, inclusive, pode-se reconhecer alguns direitos aos concubinos. Inclusive, hoje existem algumas decisões, né, reconhecendo o concubinato como união estável, né? Em casos em que um dos cônjuges permanecia casado, né, registralmente, e possuía uma união paralela, né? Bom, a boa-fé, então, né, no caso, ela desconhece, né, no caso, o cônjuge, ele desconhece o impedimento para o casamento. Então, nesse caso, é possível, né, um reconhecimento, porque esse parceiro, ele acredita estar vivendo numa união estável. E nesse caso, então, poderia se reconhecer, né, a boa-fé com direito à indenização por danos morais, materiais, inclusive, né? A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que visa garantir o respeito aos direitos fundamentais de todos os indivíduos. Nesse sentido, pode-se reconhecer ao concubino ou concubina o direito à assistência moral, material do parceiro impedido de casar, especialmente se houver dependência econômica ou uma vulnerabilidade social. O enriquecimento sem causa ocorre quando uma pessoa obtém vantagem patrimonial às custas de outra, sem motivo justo ou legal. E nesse caso, pode-se reconhecer ao concubino ou à concubina o direito à restituição dos valores ou bens que tenham contribuído para o aumento do patrimônio do parceiro impedido de casar. A sociedade, de fato, ela é uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas que exercem uma atividade econômica em comum, sem formalizar um contrato social. E, nesse caso, pode-se reconhecer ao concubino ou à concubina o direito à partilha desses lucros ou bens adquiridos em decorrência da sociedade de fato. Como se vê, o concubinato é uma realidade complexa e controversa no direito brasileiro. Por isso, é importante buscar orientação jurídica especializada para esclarecer as dúvidas e defender os interesses envolvidos nessa situação, né? Lembrando que hoje a gente tem o Instituto da União Estável, né? Que muitas vezes é utilizado para regularizar a situação do concubinato. Evidente que
os impedimentos, né, do casamento que são descritos no Código Civil, esses a gente não pode passar por cima, certo? Mas na questão do casamento, há muitas decisões hoje favoráveis, né, no sentido de que sim, é possível. E inclusive tem autores que entendem a união estável como uma nova leitura do concubinato, né, para excluir essa negatividade que traz a questão do concubinato. Mas é isso, um bom dia a todos, obrigada.